Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da família e hoje temos o prazer da presença do pastor Marcelo, que vai estar conversando com a gente sobre alguns assuntos. E agora eu vou pedir para ele se apresentar, depois Lúcio também vai falar um pouco e a gente começa com a live da família de hoje. Pastor Marcelo, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, graça, paz e saúde, né? Nesses dias ditos de pandemia, uma alegria poder estar aqui com vocês. Sou o pastor Marcelo Maurício, alguns conhecem por Marcelo Rússio, pastor missionário presbiteriano, servi por mais de 15 anos na Rússia, leste europeu. Hoje eu sou co-pastor na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem e ainda continuo com o trabalho missionário Igreja Perseguida. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Marcelo estudou comigo no seminário, né, Marcelo? E a gente já somos contemporâneos. Da igreja lá de Casa Caiada, das federações, do nosso presbitério. De longas datas a gente conhece o reverendo Marcelo, é um prazer tê-lo aí conosco, contribuindo aí com a live da família. Amém, que bom. Amém. Pastor Marcelo, para a gente começar, a gente tem visto muito em alta hoje o tema sobre racismo. E aí, depois da morte de George Floyd, lá explodiu no mundo, né? Uma verdade que estava por debaixo do tapete, se é que a gente pode usar esse tipo de colocação. E dentro desse contexto, como é que o senhor tem visto essa questão da visão do racismo hoje em dia? Acredita que com esse novo movimento vai mudar isso? Ou é algo que ainda vai demorar muitos anos? O que é que o senhor pensa assim a respeito? Eu queria inicialmente dizer que nós também temos o nosso George Floyd, né? Ano passado, precisamente 14 de fevereiro de 2019, também por asfixia, também por estrangulamento. A diferença é que não foi o joelho e não foi um policial, foi um segurança do supermercado Extra na zona oeste do Rio de Janeiro, matou por asfixia, aquele famoso golpe mata-leão, aplicou um rapaz de 19 anos e ele também foi a óbito, né? Então, sendo que não foi nos Estados Unidos, então não teve toda essa repercussão, né? Mas, de fato, o acontecimento lá nos Estados Unidos, também a forma brutal com a qual o policial se posiciona com as mãos no bolso, enquanto o George era asfixiado por seu joelho, chamou a atenção, até porque nos Estados Unidos os movimentos são bem mais efetivos do que aqui no Brasil, né? Mas o fato é que o racismo existiu, ele existe, e ele vai continuar existindo até Jesus Cristo voltar. Certo. E uma pergunta interessante, né, que algumas pessoas falam em relação... O racismo é considerado um pecado? Ou a atitude do racismo é o pecado, já que já existe uma atitude preconceituosa dentro desse contexto? Como é que o senhor pensa a respeito? Para responder essa pergunta, eu preciso conceituar. Até porque, especialmente no Brasil, existe uma certa confusão entre preconceito e racismo. E racismo é racismo, preconceito é preconceito, e até a década de 60 e 70 existia uma máxima na definição de racismo. Por exemplo, até a década de 60, eu diria até a década de 70, a gente poderia definir racismo como sendo um conjunto de crenças ou de ideologia, cujo elemento essencial era que a raça determinava a cultura. E dessa determinação da cultura, então, as alegações de uma superioridade racial, que foi, por exemplo, colocada por Hitler no arianismo alemão, né, nazista. Então, essa era uma definição clássica de racismo. Só que hoje, quando você vai falar de racismo, aí vai perguntar, mas que racismo? Estrutural? Institucional? Porque esses dois, eles existem, estão bem presentes. Já o preconceito, ele pode ser considerado como sendo um conjunto de crenças ou valores
que é aprendido. Nelson Mandela disse: ninguém nasce odiando, e ninguém nasce amando. Se aprende a amar, assim como se aprende a odiar. Então, o preconceito, ele se diferencia do racismo porque ele é um conjunto de crenças ou valores que é aprendido e que levam determinados indivíduos ou grupos a terem pensamentos contrários ou a favor com relação a membros de determinados grupos. Então, a pessoa não teve uma experiência pessoal de se relacionar, mas ela aprendeu, geralmente em casa, mas também nas instituições de ensino, e aí ela se posiciona contrária ou a favor, né? Então, temos o racismo como sendo o conjunto de crenças cujo elemento essencial é raça determina a cultura, e daí se derivam as alegações de existir uma superioridade racial. Mas nós temos o racismo institucional. De maneira menos direta, isso tem a ver com a maneira com que as instituições, elas tratam pessoas. Essas instituições podem ser públicas ou privadas, mas tem a ver com elas tratam pessoas de determinados grupos, né, como leis estaduais, por exemplo, que de forma indireta promovem a exclusão ou preconceito, que a gente pode tomar como, por exemplo, a maneira de abordar, tomamos como base o exemplo de George Floyd, aí, a maneira como policiais americanos abordam negros é diferente da maneira com que abordam cidadãos brancos. Alguém recentemente disse, falando a respeito dessa situação, que o negro parado é suspeito, correndo culpado. Então, veja bem, ele não precisa fazer nada, mas ele parado, isso é uma frase extremamente racista e tem a ver com racismo institucional, a maneira com que as instituições públicas ou privadas elas tratam determinados grupos. Já o racismo estrutural, ele é mais falado hoje em dia, porque se demorou muito a falar dele, porque ainda que de maneira branda e por muito tempo foi considerado imperceptível, essa forma de racismo tende a ser mais perigosa por ser difícil de perceber. Trata-se de um conjunto de práticas, de ideias, de hábitos. A nossa língua portuguesa está repleta de racismo estrutural, né? Dos nossos costumes, que nos tentam fazer entender que é cultural, é normal, né? Mas eles promovem de forma direta ou indireta a segregação. Por exemplo, se a situação está difícil, a nuvem não é branca, não é amarela, não é vermelha, ela é nuvem negra. Se um membro da família não quer estudar, não gosta de trabalhar, não é motivo de orgulho, ele não é a ovelha vermelha da família, não é a ovelha branca, ele é a ovelha negra. Como é que a igreja pode contribuir mais nessa luta? Ela tem o poder, que ela tem uma voz ativa em relação à parte social, que a gente sabe, mas em relação ao racismo eu não vejo. Talvez seja uma mudança ou... Deixa eu dar voltar um pouquinho a fita, para falar um pouquinho dessa parte do racismo estrutural, né? Certo. Está realmente enraizado na nossa sociedade. A gente cresceu, eu cresci vendo o racismo de forma velada, de forma, como o Marcelo disse, são algumas frases que são ditas, né? São piadas que são contadas, né? E a forma como isso vai moldando a pessoa desde criança e olhando. Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe, né, que me educaram a respeitar as pessoas. Quando eu era pequeno eu tive um grande amigo que andava muito comigo, que a gente era irmão parceiro, Henrique, e ele era uma criança, né, de cor negra. E eu lembro que uma vez ele sofreu, né, estava na rua, né, e a gente era criança, eu acho que a gente tinha o quê? 8, 9 anos, a gente estava na rua brincando, jogando bola,
e ele sofreu uma perseguição. Eu lembro que xingaram ele, né? E eu entrei e acabei apanhando com ele, eu e ele. Por causa de uma frase. É o verdadeiro amigo, né? O verdadeiro amigo apanha. O amigo que vai apanhar junto, né? A gente foi defender e apanhou junto. Né? Porque era uma partida de futebol, né? E eu fiquei do lado do meu amigo e a turma os outros não se meteram, mesmo sabendo que estava errado, não se meteram, mas o outro time foi e desceu a lenha. A pancada na gente, a lenha na gente, e apanhou eu e ele. Né? E começa exatamente com essas frases, denegrindo a imagem. Né? E como você tinha perguntado, né, se é pecado, é pecado. Por isso que está tão enraizado no ser humano. Por isso que está tão aprofundado. John Piper, ele escreveu um livro que foi Racismo, Cristão e a Cruz. Isso. Né? Isso. E eu vi o testemunho que ele deu, assistir o filme, que ele dá o testemunho porque ele escreveu esse livro. Né? E ele fala que ele vive numa sociedade racista, ele estava imerso nessa sociedade racista, e para ele era comum, porque as coisas tinham que ser daquela forma. Né? E lá nos Estados Unidos era muito forte, ele disse que havia restaurante para negro e restaurante para branco, né? na cidade que ele morava. Acredito que era década de 50, na década de 60, não lembro. Banheiro separado também. Banheiro separado, né? Então, se ele estava na fila e se tinha um negro na fila e um branco chegasse, o preto tinha que dar a vez para o branco, ou a pessoa negra tinha que dar a vez. Sem contestar, né? E ele cresceu naquilo e achava que aquilo era normal. E ele disse que ele tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele que era de cor, que era negra. E quando a irmã foi casar, né? Quando a irmã foi casar, a mãe convidou essa pessoa e a família dela para ir para o casamento. E foram para uma igreja. Só tinha brancos, só tinha as pessoas brancas. E quando eles entraram, o trabalho dele, a tarefa dele era conduzir as famílias para os seus lugares. Né? Era um tipo de lugar marcado. Então, tinha um lugar dela, que era um lugar normal, em destaque, era na frente, era junto com a família da noiva. Mas, quando ela chegou, as pessoas os líderes da igreja, ou uma coisa assim, chegou para ele e disse, olha, ela não pode entrar. Ela não pode entrar nessa igreja. Porque uma das coisas que existia nos Estados Unidos era a igreja de branco e a igreja dos negros. Né? E ele tentou levá-la para um local discreto, que seria no alpendre, né, na parte superior, onde tinha os bancos lá, e para ninguém ver. E a mãe percebeu. E quando a mãe percebeu isso, chamou ele. Ela vai ser junto com a família. Ele viu aquela quebra de paradigma, gerou uma. Depois ele foi observando a vida dele, que ele precisava se arrepender de atitudes, ele precisava ser transformado. No seu testemunho, ele diz que aí Deus toca no coração dele para ele ser um pregador de várias etnias, né? De várias diferenças sociais, tá? Né? Deus chamou ele para pregar numa igreja que havia várias faixas de diversidade, de língua, de raça, de classe social, e ele foi aprendendo. E chegou um dia que ele disse, ele tinha, parece que são 4 filhos homens, e a esposa sempre quis uma filha menina. E ele recebe um telefonema
de uma creche que diz que acaba de nascer uma menina e que acreditava ser a filha deles, a creche. Essa pessoa, a instituição lá nos Estados Unidos que ligou para eles e entraram em contato com o casal, com o Piper e sua esposa, e era uma descendente afro-americana. Eles passaram 2 semanas conversando, discutindo, e ele analisando e vendo que precisava ser tratado por Deus nisso aí. E que ele decidiu adotar a criança por 2 razões. Primeiro, ele disse acima de tudo, porque ela estava olhando ali uma criança que foi criada à imagem e semelhança de Deus. E depois, o fato dela ser negra não diminuía aquela criança. Pelo contrário, aumentava a responsabilidade que ele tinha como pai que deveria criar aquela criança nos caminhos do Senhor. Independente da cor da sua pele. Ele estava sendo provado por Deus para ver além da cor da pele. Que, meus irmãos, a Bíblia ensina e mostra que a gente... Não existe raças. Esse é um posicionamento meu. Não existe diversas raças. Para mim, existe uma raça só. A raça humana. A Bíblia ensina isso. Todos nós somos descendentes de Adão. Estou errado, Marcelo? Não, a questão é que eu estava fazendo a introdução para responder a pergunta, porque existe uma teologia que diz que não é assim. E teólogos que nós lemos e que nós respeitamos, mas por causa de uma hermenêutica incorreta, nós podemos pegar bons teólogos, livros que nós lemos e que estudamos para pregar, mas que eles interpretaram texto de Gênesis 4, 8, 16, Gênesis 9, 20 e 25, porque para mim responder se racismo é pecado, indo para a Bíblia, por exemplo, eu vejo Gálatas 3, 28, Paulo vai dizer, dessarte não pode haver judeus, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando Deus fala para Abraão em Gênesis 12, 3, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, certo? Mas muitos teólogos dos séculos passados, eles interpretaram que a maldição colocada sobre Cainã, neto de Noé, era a cor negra. Não faz muito tempo, nós ouvimos um pastor evangélico, deputado, falando isso no Congresso Nacional. E a gente vê que então, existe uma teologia completamente errada, falha, não interpretada, né? sem base nenhuma. Eu li 6 comentaristas. Eu li 6 comentaristas famosos. E quando chega nesse texto, eles dizem, eles advogam isso, que a cor é assim. Então, isso deu origem ao que nós chamamos de... Eu não sou famoso, mas eu discordo deles tudinho, viu? Poligenista, né? Que diz que nem todo mundo surgiu de Adão. É a teologia poligenista, que nós vamos encontrar também grandes filósofos fazendo isso. Por exemplo, no Brasil colonial, quando houve a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, os sulistas escravocratas, os escravogistas perderam. Não existe em português, pelo menos não é do meu conhecimento, mas a tradução do livro seria Brasil, a última fronteira dos confederados, para onde vieram muitos americanos cristãos escravagistas ou escravocratas, vieram para Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Inclusive, há uma crítica, porque Simonton, ele não tinha escravos. Quando Simonton chega em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, ele chega com um homem negro que ele chama pelo próprio nome dele, e esse homem havia sido contratado, ou seja, era um funcionário, não era um escravo, contratado para ajudar a carregar a bagagem de Simon. Mas há uma crítica de que ele pregou, celebrou a Santa Ceia e ele não falou abertamente. É a mesma crítica que fazem o apóstolo Paulo por ocasião da epístola de Filemão, porque Filemão era um cristão renomado e ele está recebendo um escravo fujão. E eu já ouvi várias pessoas, como Paulo escreve, e Paulo não fala abertamente
porque Filemon tinha escravos sendo crente? Primeiro, a gente precisa entender que escravos naquela época era diferente da escravidão no Brasil. Da escravatura Se tratava de o hoje. fato de... isso. Eram os dominados conquistavam e aqueles que eram dominados se tornavam escravos, que também não é correto, mas que a gente vai ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas que era diferente dos escravos do Brasil havia colônia. responsabilidades do senhor de cuidar e zelar pelo escravo, né? Por exemplo, a história registra que a primeira igreja batista de Salvador comprou um escravo, porque ele havia se convertido, mas o seu senhor disse que se ele fosse para a escola dominical, iria espancá-lo até a morte. Para que isso não acontecesse, os irmãos, então, compraram a liberdade dele. Como é o nome desse escravo? Não consta nos livros de Atos, não sabe-se apenas que ele era um escravo. Então, nós vamos ver batistas, reformados, anglicanos, no Brasil colônia, a maioria dos cristãos ingleses, eles tinham escravos. O Brasil foi o último país das Américas a ter a abolição da escravatura lá na Lei Áurea lá da Princesa Isabel. Mas, por exemplo, houve uma teologia que justificou o regime de segregação racial, que veio terminar em 94, de 48 a 94, o apartheid na África do Sul. E havia uma teologia que sustentava isso. Então, claramente, a Bíblia diz, não há escravo, não há livre. Em Atos vai dizer que Deus, de um só, criou toda a raça humana. Então, cai por terra a hermenêutica da poligenista, que os negros não seriam descendentes de Adão e Eva ou de Noé. Mas a Lei Áurea, ela é assinada em 13 de maio de 1888. Nós estamos discutindo isso no século XXI. A meu ver, meu irmão, a meu ver, existe apenas uma raça, que é a raça humana, em que nós fomos criados à imagem de Deus, né? Nós somos descendentes, sim, de Adão, todos nós. Existem diversas etnias, é verdade, que eu acredito que a origem está ali em Babel, por conta da Torre de Babel. As pessoas se separaram, cada um foi para uma região do globo, e por conta dessa separação, em cada grupo que teve em regiões geográficas e climáticas diferentes, tiveram as suas adaptações, as suas regionais. Na ciência, isso seria chamado de microevolução, né? Que, na verdade, o ser humano ele se adapta àquele meio. Mas isso não pode ser usado de forma alguma essa ideia de uma raça superior vem do darwinismo. Darwin que dizia que, devido à evolução da espécie, existem espécies que são melhores ou superiores às outras. O século XVIII, né, naturalista, porque a palavra gênero, ela surge com a botânica e com o naturalista. É daí que eles, então, passam a subdividir as espécies em 4 grupos, né? O Homo europeus, que é o Albus. Quem é o homem europeu? Ele é engenhoso, inventivo, branco, sanguíneo, governado por leis. Aí vem o homem americano, ou índio, é o americanus rubesco, satisfeito com sua condição, gostando de liberdade, pardo, irracível, governado pelos costumes. Aí vem o terceiro grupo, o asiáticos lúdicos, avarento, amarelo, melancólico, governado pela opinião. E aí, então, vem o homem africano, ou aferníger, que é manhoso, preguiçoso, negligente, negro, fleumático, governado pela vontade alheia. Ele precisa ter senhor para governar a vida dele. Isso aí surge com o evolucionismo, um pouquinho antes, mas o evolucionismo torna isso mundialmente conhecido, né? Linnaeus, no seu sistema natural, fala disso. E isso é usado erroneamente, né, para defender a superioridade das etnias. Mas só que o projeto Genoma acabou com isso, né? O projeto Genoma acabou com isso, porque provou que todo mundo veio de Adão e Eva. Amém. E aí eu acredito na Bíblia.
Né? Mas Aí a própria ciência colabora com a própria ciência colabora com a Bíblia, porque o projeto Genoma, que é fruto de muitos estudos, prova que não existe diferenças biológicas do crânio do europeu para o asiático, como eles queriam provar. Essas expressões são subjetivas, não podem ser julgadas cientificamente, ou seja, a partir de juízos de valores e preconceitos. O que existe é a constatação que a Bíblia diz: de um só fez toda a raça humana. Por isso que racismo é pecado. Certo. Exatamente. Porque vai de encontro a uma criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Né? Vai querer humilhar, agredir com palavras ou chegando a mesmo a matar por ódio, Professor, uma ação de dentro ódio desse contexto contra quem? aí, Contra um ser que foi criado por Deus. A sua imagem e semelhança foi criada. É um atentado contra o próprio Deus. A gente seguindo essa linha que, bem claro, né? Óbvio que é um pecado a questão do racismo, bem explicado aí por você. A gente segue também para a questão da igreja, do racismo dentro da igreja. Não existe e não existiu sempre uma omissão do papel de tratar isso de forma diferente. De séculos para cá, a gente mudou tão pouco dentro. A gente tem pequenos momentos que tiveram evoluções, mas será que o papel da igreja não poderia ter sido muito mais presente? Veja bem, eu acredito o seguinte: eu sou pastor há 23 anos, sou casado com uma mulher branca, literalmente branca, fui morar na Rússia por 16 anos praticamente, um país extremamente racista, e eles diziam: como que você é casado com uma branca? Porque a diferença do racismo europeu para o racismo brasileiro é que aqui é velado, lá é aberto. Se ele é racista, ele vai chegar: seu negro, o que você está fazendo aqui? Ou seu macaco. Aqui no Brasil, eu, depois de 23 anos de pastorado, de acompanhar inúmeros casais que queriam misturar as raças, eu tenho uma máxima que eu digo na igreja: é isso. Você só vai saber se você de fato é racista no dia que seu filho e sua filha disser que quer casar com um rapaz ou uma moça de outra cor. Até isso acontecer, é difícil você saber, os crentes falando, se você é. Por quê? Porque quando vai se ensinar na escola dominical, graças a Deus que está mudando. Mas durante muito tempo, livros sem palavras, que eram ensinados para as crianças, o vermelho é o sangue de Jesus, o amarelo significa a glória e tal, mas quando chegava no pecado, que cor era o livro? Era preto. Porque isso, o pecado é preto. Tem procurado mudar isso, não foi? Mudaram isso aí. Não, tem mudado. O próprio livro Sem Palavras mudou. Mas veja bem, isso está incutido. Né? Então, cristão, outro dia eu estava discutindo amigavelmente num grupo de pastores, porque um irmão colocou lá e disse: então, rapaz, essa nuvem negra, eu botei assim, podia ser amarela? Podia ser vermelha? Aí ele falou: não, mas isso é uma expressão idiomática. É uma expressão idiomática, e se você estudar a origem de onde surgiu por causa de racismo. É racista. Então eu não aceito que seja... isso é o que a gente chama de estrutural, porque faz parte da nossa cultura. Então, negro de alma branca, se o cara é negro e estudou, então ele é negro, mas a alma dele é branca. Eu penso, que cor é o pecado? Então, eu penso que a igreja muda quando ela corrige letras de hinos, quando ela corrige letras de cânticos congregacionais, quando ela corrige as lições da escola dominical, que não ensina para a criança desde pequena que o coração era preto, ele era sujo, e para demonstrar a sujeira, a cor que coloca é preto. Entendeu? Então, esse tipo de coisa tem mudado, demorou. Então, eu costumo dizer assim: na igreja militante tem, na triunfante não. Vamos andar sempre em paralelo as duas, né? A triunfante e a militante, né? Mas eu também queria dar um exemplo aí de Augusto Nicodemos. Eu vi o vídeo dele falando sobre esse tema. Ele disse que morou muitos anos lá na África do Sul, né? No tempo do apartheid. Foi fazer o mestrado lá, Hello Sting. E ele disse que lá era também muito... Na época do apartheid, havia cidade para negros e havia cidades para os brancos.
E os negros iam trabalhar nas cidades dos brancos e era complicado, porque lá era, né, era muito racismo lá, era muito grande. Né? E ele conheceu lá um pastor, esqueci o nome, que fez uma missão, estava lá em missão, e criou um lugar onde havia uma igreja, em que todos se reuniam. E ele disse que o apartheid lá não era só branco e negro, era branco, negro, havia também o apartheid dos índios, né, de quem vinha da Índia, os indianos. Os asiáticos. Então, os asiáticos. Então, assim, existia a raça superior, que era os brancos holandeses, né, aquela pessoal que veio, mas o resto era resto, né? Se você não fazia parte daquela elite, você era discriminado, você estava fora, né? Então, você tinha restaurante que você não podia entrar, tinha ônibus que você não podia pegar, era todo um problema. Não era só com o negro, era com outras etnias também. E ele chegou naquele lugar, foi convidado para pregar, ele chegou naquele lugar para pregar e viu lá negros, brancos, os asiáticos, os indianos, né? Todos reunidos, orando, se abraçando, congratulando, em comunhão, onde havia ali, ele viu que realmente a barreira do apartheid tinha sido quebrada pela pregação da palavra do evangelho. E eu acredito que essa é a função da igreja. Essa é a função de nós como igreja, tanto a triunfante como a militante. A militante deveria ter isso em mente, de ir e pregar o evangelho e quebrar essas barreiras. Como diz, ele usou Gálatas, eu vou usar Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 9, o Paulo está falando que o relacionamento entre os irmãos. Juntais uns aos outros, uma vez, despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Em todos. Né? O evangelho está para quebrar essas barreiras de etnia, tem que destruir realmente o racismo. É como como o Marcelo bem frisou, essa parte que está entranhada nas nossas frases, nas nossas colocações, né? A gente tem que tomar cuidado, se policiar e ensinar a criança a respeitar que não há diferenças, porque somos iguais. O reverendo Heber Magalhães, ele estudou na África do Sul também. Foi pastor da Igreja das Graças, foi meu pastor. E a esposa dele é bem loira, ele é branco, a esposa dele, Dona Márcia, é bem loira. E o Clinton, que hoje é pastor, e Clinton, que é pastor, é filho dele, né? Era bem pequenininho, loirinho. Então, tinha uma funcionária que trabalhava na casa dele, negra, consequentemente, e era o contraste quando ela colocava o Clinton na capulana, aqui nas costas, e carregava, porque ele loirinho, parecendo aquela espiga de milho, e ela negra, africana, e ele disse que era uma luta, porque, como brasileiro, ele permitia que ela sentasse à mesa e tomasse o café e fizesse as refeições, mas os outros pastores o criticavam. E aí um pastor sul-africano me contou, na Rússia, que ele foi em uma conferência e aí ele pregou. E um jovem negro foi salvo pela graça. E ele deu uma Bíblia para aquele jovem, só que no domingo o jovem apareceu na igreja dele, que era uma igreja de branco. E não deixaram ele entrar. Mas o pastor gostava do rapaz. O pastor da igreja não era racista. Foi conversar com ele e disse assim, olha, se eu for colocar você aqui, eu vou criar problema para você e para mim. Então, tome essa Bíblia, leia, e depois volte a conversar comigo, peça orientação a Deus sobre o que ele vai lhe orientar. E o rapaz pegou a Bíblia, realmente leu, se firmou na fé, mas não voltou para conversar com esse pastor. 6 meses depois, em um outro congresso, ele está pregando e de repente ele reconhece o jovem negro lá. E o pastor então vai conversar com ele, meu jovem,
que bom vê-lo aqui, vejo que você está com a Bíblia que eu lhe dei e que você cresceu, mas me diga uma coisa, eu fiquei lhe esperando e você não voltou para conversar comigo. Ele disse, pastor, eu fiz o que o senhor mandou, eu li a palavra, meditei, orei a Deus e pedi orientação a ele. E Deus me orientou a ir para uma outra igreja. E ele disse para mim assim, meu filho, não fique triste não, porque eles não te deixam entrar, porque eles pregam no meu nome, eles adoram o meu nome, eles ensinam o meu nome, e eu estou até hoje tentando entrar ali e não consegui também. Pois é. Verdade. A gente tem que parar, exatamente. Tem muita igreja que é dessa forma, que só prega, fala, né, e esquece de viver. Né? Isso. Esquece de viver a palavra. Né? Porque Jesus diz, olha, você, John Milton é um exemplo de transformação. E se você diz que me ama, você obedece aos meus mandamentos. Você faz, você age. É uma família santa. Né? Amazing Grace. Vocês falaram... O John Milton, ex-senhor de escravo, um ex-senhor de escravo, tirano, mas foi ele que escreveu Amazing Grace. Quando a graça entrou na vida dele, ele mudou. E aquele que era senhor, capitão de navio de escravos, que detestava, que menosprezava, né? Agora passa a pregar o evangelho e passa a pregar que não há diferença em Cristo Jesus. E ele escreve Amazing Grace, né, a maravilhosa graça que transforma um pecador. Isso é um exemplo clássico do que o verdadeiro evangelho faz. Exatamente. E deixou o legado com a música, aí, né? O caminho é esse. Mudança de atitude, mudança de vida, se despir do velho homem e se revestir de Cristo. Tem que ser transformado, né? Vocês falaram a respeito de em que sentido todos nós somos iguais à luz da Bíblia, né? A gente acabou falando dentro do contexto. Acabou entrando aí nesse contexto aí. Mas para a gente seguir já para a reta final, qual a solução que a Bíblia fomos fala... criados, só um minutinho, fomos criados iguais perante Deus, mas Exatamente. Não nascemos iguais. Não nascemos iguais. Então, aí que o evangelho precisa dar esse equilíbrio, porque diante de Deus, todos fomos criados iguais, mas nós bem sabemos que no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Rússia, nem todos os homens nascem iguais. Alguns nascem em lares privilegiados, vão ter acesso à educação, e outros não. Certo. É isso mesmo, pastor. Diz aí, Guilherme. Fechou bem a ideia. Seguindo essa linha de qual seria a solução, né, que a Bíblia daria para o racismo. A gente falou de uma forma já geral, de diversos pontos, mas qual o conselho, a linha mais nítida que vocês podem estar colocando em relação a qual o conselho que a gente poderia dar a esse mundo tão preconceituoso, tão racista, que às vezes a gente vive um momento de falar muito e de fazer muito pouco. E fica mais preocupado, às vezes, com as questões, com os detalhes, do que com a mudança em si. Como foi colocado aqui, que muitas vezes a gente fala, a gente quer fazer a diferença, como foi colocado aí na história do pastor, que deu a Bíblia, ele orou, e a gente já viveu isso também, Lúcio sabe, em instituições que a gente participou, que você faz um trabalho num sábado, a pessoa se converte, o Espírito Santo chega, e no domingo, independente da cor, ela tem todo um preconceito, ela chega no local e se sente estranha e chega e diz, como é que no sábado vocês fizeram um trabalho, me receberam bem, me abraçaram, me deram a Bíblia, e hoje eu estou tendo uma outra igreja aqui, é isso mesmo, e a gente fez muitas vezes isso, meu irmão, deixa eu lhe levar em outro local, que eu sei que aqui você vai trabalhar, você vai conseguir evoluir, e foi muito importante até a gente ter seguido essa linha. Então, dentro desse contexto, qual seria essa solução? A gente está trabalhando mais relacionado a indicar pessoas para igrejas que tenham mais essa linha, ou tentar fazer um trabalho mais específico perto das pessoas? E como é que a gente poderia usar um contexto da Bíblia para estar direcionando isso? Olha, a solução, na minha opinião, chama-se soberania de Deus e suficiência de Cristo. Suficiência de Cristo para suportar, como eu disse a você, até Jesus voltar. Nós, felizmente ou infelizmente, Deus é quem sabe, nós vamos ter que lidar com essa questão na sociedade, e a igreja ela está inserida dentro da sociedade. Então, você olha para Atos capítulo 13,
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Simeão, por sobrenome Níger, negro, africano, estava lá. Lúcio de Cirene, outro estrangeiro. Manaém, irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo, só tinha um judeu. Apocalipse vai nos dizer que nós vamos ver uma grande multidão de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então está claro que no céu haverá presença de todas as raças que foram regeneradas em Cristo Jesus. Olhamos os pais da igreja, depois do período apostólico, a gente vai encontrar entre os expoentes, pelo menos na minha opinião, Agostinho de Hipona foi o maior deles, Negão. Nós vamos encontrar ali da Etiópia, norte da África, então, Orígenes, Atanásio, Cirilo, Tertuliano, Freumêncio e Agostinho, tudo negão. E eles não falaram contra os brancos e nem a favor, eles falaram o evangelho. Então, como é que a gente resolve essa questão? Se a Bíblia é e precisa ser regra única de fé e prática, essa é uma premissa reformada, as Escrituras é regra única de fé e prática. O que diz as Escrituras? O problema nosso é que, ao invés, em alguns contextos, ao invés da Escritura, quem está ditando as regras é a cultura. Tem terminação parecida, né? Cultura e escritura, mas não é a mesma coisa. Então, se nós formos influenciados pelas escrituras, a gente não vai ter esse problema de racismo, nem de preconceito, por exemplo, que se mistura muito no Brasil com o status quo. Se estudou na Federal, na Unicap, se tem carro, se não tem carro, se tem condição financeira, se tem casa de praia, porque esse também é um outro problema. Pessoas de origem, vamos dizer, financeiramente simples, humildes, acham que precisam, principalmente nas nossas igrejas presbiterianas, né? A igreja presbiteriana de Boa Viagem, onde eu estou, ela é situada ali num bairro. Então, eu já conversei com algumas pessoas da comunidade Entre Apóstolos, que graças a Deus estão conosco lá, são membros, e eles diziam assim, antes eu pensava que eu não podia entrar nessa igreja. Eu falei, por que você pensava isso? Não, porque eu vi os carros estacionados e tal. Graças a Deus, hoje nós temos um considerável número de pessoas do Entre Apulso, que é aquela ali próximo ao Shopping Center Recife, que congregam conosco lá, gente que está na liderança de ministério lá e tal, mas eu penso que a solução é Cristo. Jesus, quando junto com o Pai envia o Espírito Santo, lá em Atos 2, se você for ver, tem pelo menos 18 etnias ali, pardos, elamitas, da Capadócia, da Frígia, e o evangelho é para ser pregado a todo mundo. Vai ser abençoado todas as famílias da terra. Então a gente resolve isso tendo a Escritura como regra única de fé e prática. Uma hermenêutica correta de que todos foram criados iguais e não importa a cor. Eu estou olhando para alguém que foi criado à imagem e semelhança de Cristo. O problema é que para ser amigo, vir jogar videogame em casa pode, para ir para o acampamento da igreja pode, mas quando começa a querer namorar, aí alguns dizem, não, para ser amigo pode. Para entrar para a família, eu estava conversando com um pastor que foi pastorear no Paraná, ele daqui de Recife, branco, quase loiro, a esposa negra. Ele teve que sair do estado do Paraná, está pastoreando em outro estado. A igreja chegou para ele e disse, nós queremos o senhor, sua esposa não. E a influência no sul, de alemães, de italianos, é muito mais forte que aqui no Nordeste, né? E tal. Mas essa coisa existe. Mas como é que você resolve isso? Você resolve isso, os que sofrem, que são vítimas de racismo, entendendo que Cristo é suficiente e ele deve amar o seu opositor, ele deve amar aquela pessoa que diz, eu não vou escutar um negro, eu não vou ouvir um negro. Alguém chegou, não disse para mim diretamente, mas disse assim, é um absurdo a Igreja Presbiteriana do Brasil mandar um negro para a Rússia. Um negro deveria ter sido enviado, missionário para a África. Aí falou, então é um absurdo que Ronaldo Lidório foi para a África, porque ele é branco e foi ser missionário entre os cocômetros. Então, você percebe que é uma hermenêutica assim, né? Antes de passar a palavra para o reverendo Lúcio, vocês vão rir, mas isso é sério. Eu fui pregar numa igreja presbiteriana em Belo Horizonte, vou procurar ser rápido. E no intervalo do culto da manhã e do culto da noite, no intervalo do culto da manhã, eu ia pregar sexta, sábado e domingo, conferência missionária. No sábado de manhã eu falei para um café de pastores de várias denominações, né? E aí um pastor chegou para mim e disse, reverendo,
Eu sei que os judeus não se dão com os samaritanos. Quando ele disse isso, eu já percebi que ele não era reformado. Os judeus não se dão com os samaritanos, né? Nós seríamos os judeus e os não reformados seriam os samaritanos e tal. Aí eu falei, o que é que o irmão quer dizer? Eu queria que o irmão fosse na minha igreja, porque santo de casa não faz milagre. Ele falou, não posso, eu estou aqui a convite da 8ª igreja. Aí, se o pastor me liberar, porque ele disse que era num horário diferente dos cultos da 8ª, ou seja, não teria culto à tarde, então seria à tarde, e aí o pastor Jeremias me liberou, eu fui. Só que houve jogo do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, e aí Belo Horizonte meu amigo. O pastor não conseguia chegar na igreja por conta do engarrafamento. E aí ele me liga e diz assim, olha, eu chego, nem que seja para dar a bênção, mas a igreja vai te receber lá, o superintendente já está informado, e eu chego na igreja, pá, o superintendente vem, cadê o pastor chegar? O pastor não chega, e começa o louvor, e o pastor não chega, e faz o ofertório, o pastor não chega, e chega a hora da mensagem, o pastor não chega, então o superintendente foi me apresentar. Meus irmãos, disse ele, quando eu ouvi falar em missionário da Rússia, que vinha pregar aqui, eu imaginei, vai chegar um galegão, dos olhos azuis, cabelo loiro, com 2 metros de altura. E aí me chega um negão, que não tem 2 metros de altura, não é loiro, nem tem olhos azuis, mas é assim mesmo. Aí eu vejo o pastor apontar na porta da igreja, né? E o pastor vem feito um raio pro povo, mas ele está fazendo a apresentação. Diz, mas é assim mesmo. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e aquelas que nada são para envergonhar as que são. E aí o pastor da igreja sobe do púlpito, bota a mão no meu ombro e faz assim, reverendo, me perdoe pelo amor de Deus. Toma o microfone do superintendente, bota a mão no ombro dele e faz assim, miserável, depois do culto tu me pagas. Como é que tu faz a apresentação de um pastor visitante desse jeito? Mas veja bem, ele falou de forma super natural. Ele não queria me agredir. Ele não queria menosprezar. A boca fala do que o coração está cheio. Ele falou de uma maneira tão natural. Se eu fosse trabalhar na Rússia, seria lógico que eu fosse um missionário loiro, parecido com o povo de lá. Já que eu não era negão nas palavras dele, então Deus pega as coisas loucas do mundo, porque se eu fosse loiro não seria coisa, seria normal, entendeu? E aí depois ele veio conversar comigo, eu disse, não, meu irmão, fique tranquilo, nós cristãos não temos opção, ou a gente perdoa, ou a gente perdoa. Então Cristo é suficiente para que quem sofre racismo ou discriminação por questão social suporte isso, sabendo que Cristo suportou muito mais. Então Cristo é suficiente, porque eu gostaria de dizer para vocês que vai acabar, mas não vai. E por outro lado, soberania de Deus, para entender que Deus, ele é soberano, e em sua soberania, ele resolveu salvar, eleger para a salvação povos de todas as raças. Nós vamos ter no céu, Apocalipse fala isso de forma muito clara, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Quando diz todas as raças, não deixou nenhuma raça de fora. Entrou todo mundo. Então, no céu, vai ter representante de todas as etnias, com certeza. Eu acho que é por aí que a gente resolve, crendo na soberania de Deus e na suficiência de Cristo, porque aqui ou ali, fatalmente, nós vamos nos deparar com uma atitude preconceituosa ou racista. E como é que você lida com isso? Eu não tenho problema nenhum com quem é racista. Não tem. É um problema dele ou dela. Eu devo amar e perdoar como a Bíblia manda fazer. É verdade. Lúcio, quer concluir? Falar alguma coisa? Sim, sim. Para fechar? Eu quero fechar aí o que o Marcelo tem dito, né? Como o racismo é um pecado, não vai deixar de existir na igreja de forma alguma. Como dentro da igreja tem mentira? Tem. Oxe. Todo canto, né? Pois é. Tem fofoca? Tem. E é pecado do mesmo jeito. Como é que a gente faz? Combater. Como a gente combate a mentira, a fofoca, o adultério, como a gente combate o pecado, é com arrependimento. Pregando o evangelho, pregando o arrependimento.
Né? Precisa a pessoa que tem essa postura de racista, de preconceituosa, né? Tem que se arrepender de joelhos, se despir do velho homem, né? Isso. E se revestir de Cristo. Ser Isso é o que prega o transformado, né? Evangelho. Né? O Evangelho prega dessa forma. Que o homem deve ser transformado. O fato da pessoa estar na igreja não quer dizer que ele é perfeito, que ele está de forma alguma. Ele precisa ser transformado. Ele precisa ser curado. E o Evangelho que faz isso. É Cristo que faz isso. É o Espírito Santo de Deus que transforma as pessoas, que lava, purifica e transforma, modifica o coração da pessoa. Através do arrependimento e através também do conhecimento das Escrituras, como bem Marcelo frisou. As Escrituras são nossa regra de fé e prática. Então, cabe a nós, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nas igrejas, porque eu creio que um grande problema da igreja está na falta do discipulado. Né, Marcelo? Assim, sem sombra de dúvida. Prega, se converte. Eu vejo pessoas que passam 10, 30, até 40 anos na igreja e não foram discipuladas. Mal conhecem as Escrituras. É o não padrão tem da a igreja prática clube, de né? leitura devocional, não tem prática de oração, não tem prática de aprender a palavra, estudar a palavra. Através do discipulado, que a pessoa, um novo convertido, vai começar a tomar contato com o que é certo, com o que é errado, com o que agrada a Deus, com o que desagrada a Deus, com o que é pecado. Tinha um senhor em Arco Verde, que eu conheci, que ele fumava. Era convertido, era, mas ele fumava. Até o dia que ele leu a carta de Paulo aos Coríntios. E lá ele descobriu que o corpo dele era templo do Espírito Santo. Não precisou ninguém dizer para ele. Ele mesmo disse, rapaz, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. E parou de fumar. Mas foi através da palavra. A palavra transforma. Então, é uma visão que precisa ser resgatada, né, Lúcio? Que a gente vê hoje uma liderança voltada mais para, às vezes, passar a mão na cabeça, né? Com mensagens que agradem mais o coração do que mensagens que possam falar realmente a verdade. Muitas vezes elas precisam escutar a verdade. Eu vejo muito pastor que está preocupado em pregar para agradar as pessoas, preocupado em fazer uma mensagem que agrade as pessoas, do que fala em arrependimento. Que fala que precisa ser corrigido, que precisa ser vivido, que o evangelho precisa ser vivido. Né? Infelizmente, como o Marcelo bem frisou, na nossa igreja, a igreja militante, vai existir racismo, como existe em todo e qualquer outro pecado. Porque existem pecadores, a igreja é feita por pecadores. Sim. Isso. Mas não podemos, de forma alguma, nos conformar. Temos que lutar contra e temos, sim, que denunciar o pecado. Denunciar. Para isso existe o Código de Disciplina, para isso existe as Sagradas Escrituras, para exortar os irmãos a viverem conforme Cristo nos ensina, Cristo nos exorta. Revestir-se do novo homem, revestir-se de Cristo, porque Cristo, enfim, é tudo em todos. É isso aí, Guilherme. Deus abençoe a gente. Amém. Que a Pastor gente possa... Marcelo, Pastor Lúcio, foi uma aula, viu? Foi um privilégio para a gente ter sua presença aqui. Se Deus permitir, teremos outros momentos. E quando tiver nas bandas de cá, dê um sinal para a gente que a gente precisa bater mais um papo, conversar. Isso é uma bênção na vida da gente. Quando as coisas voltarem ao normal, nossa igreja gosta muito de um churrasquinho. Você vai estar convidado. A gente tem uma programação que acredito que vai voltar quando tudo normalizar, né? Que é o Convivência Mútua, onde a gente come um churrasquinho e uma pessoa traz uma mensagem da palavra de Deus e eu quero, quando a gente churrasco voltar... é comigo mesmo. Também, né? Eu gosto de churrasco que o Ibama me proibiu de ir no zoológico.
Eita, misericórdia. Então a gente. dos meus, viu? É dos meus. Aí a gente vai convidar você, né? para a gente marcar para você dar uma palavra lá no Convivência Mútua, ok? Joia. Tá bom, vai ser um prazer. Prazer, meu irmão, te ver novamente. Aí. Prazer foi meu, querido. Obrigado aí pela oportunidade, viu? Joia, vocês também. Viu? Até mais, meu irmão. Deus abençoe. Abração. Tchau.